Mencionar o Boeing 747 sempre trouxe à mente a ideia de um passado glorioso, quase mítico, como se estivéssemos evocando uma era que já havia ficado para trás. Durante décadas, acreditamos que a época desse gigante icônico tinha chegado ao fim, relegada a uma bela lembrança na história da aviação. Conhecido mundialmente como a Rainha dos Céus, o 747 capturou a imaginação do planeta por mais de 50 anos. Mas quando tudo parecia encerrado, com sua despedida oficial em 2023, algo absolutamente inesperado começou a surgir nas sombras da indústria aeronáutica. Um conjunto de movimentos silenciosos, decisões estratégicas e mudanças de mercado reacenderam o interesse por esse gigante. E agora, em um giro impressionante do destino, o Boeing 747 está prestes a voltar, não como um fantasma do passado, mas como um protagonista disposto a mudar o jogo e chocar toda a aviação global. O que realmente está por trás desse retorno? Por que uma aeronave que deveria estar enterrada de vez está, sem aviso, despertando novamente? Para entender o impacto monumental dessa reviravolta, precisamos revisitar a história que levou o Jumbo ao seu declínio e, surpreendentemente, à sua iminente renascença. A decisão da Boeing de encerrar a produção do 747 não foi um acidente repentino, nem um golpe emocional. Foi o resultado direto de uma série de transformações econômicas profundas na aviação mundial. O começo da queda pode ser resumido em um único fato. O 747 tinha 4 motores, em um período em que eficiência passou a significar apenas 2. A rainha queimava combustível como um titã faminto, cerca de 3.800 galões, mais de 14.000 litros por hora. Em uma era de petróleo volátil e margens cada vez mais apertadas, isso se tornou simplesmente insustentável. Para entender o tamanho dessa desvantagem, basta comparar o 747 aos modelos que tomaram seu lugar: o Boeing 787 Dreamliner e o Airbus A350. O primeiro consome, em média, 2.900 galões por hora. O segundo, 2.700. Isso significa que um 747 queima entre 900 e 1.100 galões a mais por hora, um acréscimo entre 25% e 30%. Uma diferença que, para um voo intercontinental operando 12 horas, se traduz em dezenas de milhares de dólares queimados literalmente no ar. Em um ano, esse número pode facilmente ultrapassar os 100 milhões de dólares por aeronave em custos operacionais adicionais. É uma desvantagem brutal demais para que qualquer companhia aérea continuasse ignorando. Esse abismo financeiro foi agravado por uma mudança radical na filosofia de operação das companhias aéreas. O antigo modelo de hubs gigantes, alimentados por aeronaves colossais, começou a perder espaço para um sistema ponto a ponto, onde aviões menores ligam diretamente cidades intermediárias. A economia venceu, a eficiência venceu e o 747 perdeu. Mas esse não foi o único golpe fatal. O avanço tecnológico dos bimotores, aliado às regulações ETOPS, que permitiram operar longas distâncias sobre oceanos com segurança, eliminou a necessidade de aviões de 4 motores. Modelos ultramodernos, construídos com materiais compostos e motores super eficientes, tornaram o Jumbo obsoleto em peso, ruído, manutenção e impacto ambiental. E o mundo pressionava cada vez mais por aviação sustentável. O 747, com suas emissões elevadas e ruído considerável, especialmente nas versões antigas, simplesmente não se encaixava no futuro verde que a indústria queria construir. Esses fatores empurraram a Rainha dos Céus para fora do trono, e mesmo com sua grandiosidade histórica, o fim parecia inevitável.
Dos mais de 1.500 unidades produzidas, cerca de 400 ainda voam, principalmente como cargueiros. Apenas cerca de 40 unidades ainda operam com passageiros em companhias como Lufthansa, Air China, Korean Air e Mahan Air. O resto desapareceu silenciosamente dos aeroportos, deixando apenas memórias fotográficas, vídeos históricos e nostalgia. Nenhum avião foi mais essencial do que o 7478F nesses anos sombrios. Ele se transformou no coração pulsante das cadeias logísticas globais. Quando todas as rotas estavam colapsando, o 747 mantinha o mundo funcionando. Essa relevância inesperada reacendeu o interesse por ele. Isso, somado ao crescimento explosivo do comércio eletrônico global, à escassez de cargueiros pesados e ao aumento dramático da demanda logística, reacendeu uma pergunta que parecia loucura até pouco tempo atrás. Seria possível trazer o 747 de volta, atualizado, modernizado e preparado para um novo ciclo? No início, essa ideia parecia uma fantasia romântica. A linha de produção já estava desmontada. As ferramentas tinham sido realocadas. O funeral do 747 já tinha acontecido. Mas conforme o mercado de carga começou a exigir aeronaves ainda maiores e conforme a estratégia de modernização da Boeing buscava alternativas para preencher lacunas, um movimento interno começou a ganhar força. Engenheiros experientes, alguns que trabalharam na linha original do 747, começaram a reunir dados e a construir propostas técnicas que demonstravam a viabilidade de uma reintrodução. Em paralelo, outro fator surgiu: os motores. Empresas como a GE e a Rolls-Royce já trabalham em tecnologias que seriam capazes de gerar economia entre 15% e 20% para aeronaves pesadas. Isso é simplesmente gigantesco. Uma nova versão do 747, seja chamada de 7478X ou até mesmo 7479F, equipada com motores redesenhados e mais silenciosos, asas refinadas e superfícies com materiais compostos, poderia renascer com uma eficiência muito mais próxima dos bimotores modernos. Não igual, claro, mas suficientemente competitiva dentro do nicho peculiar dos cargueiros gigantescos, onde nenhum concorrente pode ameaçá-lo. A própria estrutura básica do 747, apesar de antiga, foi construída com tal robustez e margem de segurança que permite incorporar melhorias significativas sem redesenhar completamente a aeronave. E aí surge a grande virada. A Boeing percebeu que nenhum avião no mundo substitui a capacidade do 747 de carregar cargas superdimensionadas pelo nariz. A porta frontal do nariz do 747, que se abre completamente, permite carregar peças que simplesmente não cabem em nenhum outro avião comercial. As viagens longas estão crescendo explosivamente, puxadas por mercados emergentes como Índia, Indonésia, China, Nigéria e Etiópia. A classe média global quer viajar, quer conforto, quer espaço. E nisso, o 747 sempre foi imbatível. Seu teto alto, suas cabines largas e seu segundo andar, um ícone absoluto, sempre ofereceram um conforto que nenhum avião bimotor consegue replicar. As companhias aéreas sabem disso. E agora começam a sinalizar que, para rotas ultralotadas, os gigantes podem voltar a ser úteis. Não para substituir bimotores, mas para complementar. Há também um fator psicológico poderoso. Passageiros adoram o 747. Existe uma conexão emocional profunda com essa aeronave que transcende números e estatísticas. Companhias que operam o Jumbo relatam consistentemente maior satisfação dos passageiros e até disposição para pagar um pequeno prêmio por voar no lendário avião de 2 andares. Somando tudo isso, nasceu o movimento que hoje chacoalha a indústria, o estudo interno dentro da Boeing para reintroduzir uma nova versão do 747, atualizada, limpa, eficiente e capaz de operar por mais 3 décadas.
Não seria apenas um retorno histórico, seria um impacto sísmico na aviação. As conversas internas na Boeing, segundo fontes da indústria, ganharam tração real após a pandemia, quando os dados operacionais mostraram inequivocamente que o mercado de carga pesada não apenas sobreviveu, mas explodiu em demanda e lucratividade. É por isso que a Big Idea é tão poderosa. O novo Boeing 747 vai mudar o jogo e chocar toda a aviação. E vai, porque o mundo, ironicamente, voltou a precisar dele. O desenvolvimento dessa possível nova geração passa por desafios gigantescos. Os custos seriam astronômicos, ultrapassando facilmente os 100 bilhões de dólares. A Boeing precisaria reconstruir parte da cadeia de suprimentos, recertificar plataformas inteiras e provar ao mundo que aprendeu com os erros do passado, especialmente com os problemas do 737 MAX. A Lufthansa, que ainda opera uma frota robusta de 7478, já declarou abertamente que pretende mantê-los voando por décadas. A Atlas Air, maior operadora cargueira do mundo, está pressionando por um substituto que não existe. A UPS e a FedEx observam a situação com grande interesse e governos começam a estudar versões militares e VIP para futuras configurações. A demanda por uma aeronave desse porte não desapareceu. Ela apenas ficou temporariamente obscurecida pela narrativa de eficiência dos bimotores. A verdade é simples. O 747 nunca perdeu importância. Ele apenas aguardou o momento certo para provar mais uma vez que é eterno. Agora o mundo inteiro observa. Será que a Boeing terá coragem de trazer de volta a rainha dos céus? Será que uma nova geração do 747 finalmente surgirá, equipada para o futuro e preparada para retomar seu trono? A história está prestes a ser escrita e desta vez pode chocar todo mundo.